Eu andei vendo os conteúdos na internet e tem muita coisa na internet aí para direcionar ou para ajudar, ou quem sabe não também, você a corrigir a sua sobrancelha em casa. Para você que não me conhece, eu sou Fernanda Franco, design de sobrancelha, visagista e micropigmentadora. Bom, nós vamos ver um vídeo, eu já vou começar com o vídeo da criadora desse conteúdo que viralizou na internet. Sabe o que é viralizou? Mas viralizou mesmo. Eu vou colocar ele de algum desses dois lados aqui para você acompanhar comigo. E aí nós vamos batendo um papo sobre este vídeo. Então ela começa ali com a pinça fazendo menção que vai remover os pelos, mas na verdade não. Ela vai usar, eu acho que é um gelzinho de sobrancelha. E aí ela começa preenchendo a sobrancelha dela e já partiu para a segunda sobrancelha. Bom, a gente já começa a ver aí nessa construção que a sobrancelha dela não ficou simétrica, não ficou iguais. E que é muito difícil deixar as sobrancelhas iguais sozinha. É muito difícil fazer isso. A não ser que a pessoa já tenha, né, conhecimento e bagagem na área. Mas ela não deixou a sobrancelha dela igual, mas em relação ao pouco pelo que ela tinha, realmente ficou bem melhor. E eu acho que é por isso um dos motivos que viralizou, além de ser extremamente inovador. Mas antes da gente tentar aqui, porque sim, nós vamos tentar aqui. Eu vou tentar aqui para ver se funciona. Trabalho com sobrancelhas todos os dias. E será que funciona ou não funciona? Mas antes disso, eu vou colocar um vídeo de uma blogueira, o nome dela é Amanda. Ela tentou fazer funcionar com ela e vamos ver aqui se funciona. Eu vou colocar ele de algum dos dois lados aqui também e ela já chega com a sobrancelha dela corrigida com rena. Então ela deixa claro que a sobrancelha dela está corrigida com rena e aí ela tenta de várias formas fazer, né, com a pinça o contorno da sobrancelha dela. A ideia de tudo isso é deixar o contorno da sua sobrancelha mais bonito, o negócio ficar mais fácil para você em casa. Mas será que facilita? Será que dificulta? Será que precisa de tanta prática assim para colocar em prática essa técnica? Então ela mostra a pinça dela, né? Ela mostra, é bem mais similar do que a minha, né? A pinça com a pinça da criadora da técnica. E ela vai primeiro sem nada. E aí mostra para ver se contorna, se fica bom, se não fica. Bom, ela vai passar um corretivo igual eu vou fazer aqui, eu também vou trabalhar com corretivo. E aí já vamos ver se vai funcionar ou se não vai, se é fácil ou se é difícil. Vamos ver aqui. E aí ela tá ali ensaiando e vai. Bom, ela já começa deixando a sobrancelha dela mais próxima da região onde de fato deveria estar, porque a sobrancelha dela está distante. Mas não funcionou já de primeira, e aí a gente já começa a pensar que realmente precisa de um pouco mais de treino para fazer funcionar. Calma, eu vim aqui não foi dificultar a vida de ninguém, não. Eu vou mostrar se funciona, mas eu vou te ensinar outras técnicas e muito mais fáceis para você corrigir a sua sobrancelha em casa. E você vai ver que com um pouquinho só de habilidade você vai conseguir fazer. Bom, ela remove várias vezes, né? Ela removeu ali acho que umas 3 vezes no vídeo e o vídeo segue com ela com outras tentativas e nós vamos tentar aqui. Bom, eu tenho uma pinça, né? Uma pinça de precisão, uma pinça mais fina, porém é uma pinça também e eu vou passar corretivo de pele negra na minha pinça, para ver se eu consigo fazer, para ver se eu consigo botar em prática essa técnica ou se requer tanta habilidade assim. E mais do que isso, será que fica bom mesmo para todo mundo? Será que fica bom de fato? Vamos lá, eu vou começar. A minha sobrancelha já tem micropigmentação, então assim, ela já tem um desenho, né? Mas para quem fez o seu design há pouco tempo e tá lá naquela fase em que a rena tá saindo, aí vale a pena sim preencher. Mas para quem não tem um desenho definido, para quem não se consulta com uma profissional que começa a colocar ali os limites corretos para a sobrancelha, fica bem difícil, para não dizer que é quase que impossível.
Por quê? Porque não tem desenho. Então não tem como a gente definir desenho em algo que não tem desenho. Mas vamos aqui, vamos tentar na pinça para ver se funciona. Vou pedir assessoria aqui de um espelho e vamos lá com a mão leve, calma, e vamos tentar fazer funcionar. Bom, agora no vídeo, né, ela preenche com a sombra não, ela preenche com o mesmo gel e eu vou preencher com a sombra a minha sobrancelha. Pra gente ver, então, de um lado a gente já tem a minha sobrancelha pronta, né, desse lado com esse método. E a gente já derruba a sombra na cara pra ficar tudo bom mesmo. Vamos lá. Então, eu peguei uma sombra bem escura, não é preto. Preto não fica legal na sobrancelha em hipótese nenhuma. É um marrom bem expresso. E aí, vamos para os nossos limites criados pela nossa pinça. Então, vamos terminar aqui de preencher. Bom, sim, chegamos a um resultado. Olha, bom, o que eu tenho para dizer, tá? A sobrancelha, ela fica com a frente, com o início dela muito espesso. E só não ficou mais espesso porque quando eu iniciei, eu dei uma ajustada no tamanho. Mas se eu colocar ela assim, aberta na minha pele, ó, tá vendo essa linha que faz aqui embaixo? Então, ela ficaria mais espessa do que ela está. E aí já não funciona. Eu já não vejo, né? Já não tenho uma beleza aparente assim. Já não fica bonito, por quê? Porque fica pesado, né? Fica muito pesado. Sempre lembrando que a criadora da técnica, ela não tem nada de sobrancelha. Então, para quem não tem nada de sobrancelha, ter sobrancelha é um sucesso. Mas agora vamos tentar algo que seja mais fácil, mais prático e que você consiga colocar em prática aí na sua casa e que fique fácil para você manusear todos os dias. Sempre lembrando que você vai precisar de uma assessoria de um profissional para colocar ali a sua sobrancelha em simetria. Para quem que serve essa correção? Serve para todo mundo? Não, não serve para todo mundo. Serve para quem está com a sua sobrancelha alinhada. Porque a pessoa que tem a sobrancelha, que cresce pelo para cá, que cresce pelo para cá, se ela pintar tudo, não tem jeito, vai ficar um negócio super espesso e sem harmonia nenhuma para o rosto dela. Então eu vou começar aí falando do lápis. Esse lápis aqui é um lápis da Vult, né? Eu comprei ele hoje para fazer o vídeo aqui com a gente. E eu vou aplicar ele em cima da minha sobrancelha, que já tem micropigmentação. Porém, de uma forma que dê para você ter a alusão aí na sua casa, por exemplo, quando minha rena estiver saindo, eu posso fazer isso sim, não só pode como deve. Porque aí você vai criando o hábito de fazer o preenchimento em casa e fica muito bom, porque depois que a rena sair você já está com prática. Olha que legal isso. E aí eu sempre delimito ela no início, né, do segundo quadrante, da segunda parte da sobrancelha, então eu separo essa frente aqui. Eu não tenho pelo aqui, não tenho pelo aqui no final e não tenho pelo aqui. Né? Então, eu sou dependente da micropigmentação porque eu tenho pouquíssimo pelo. E aí eu venho preenchendo a minha sobrancelha aqui, ó. Faz uma linha aqui, no finalzinho. Se você tiver com a rena, vai ficar milhões de vezes mais fácil isso do que quem nunca fez e quem tá sem desenho e tá aí há 3, 4 meses sem fazer a sobrancelha, o que não pode, viu? Não pode ficar todo esse tempo sem fazer a sobrancelha. E aí você vem aqui na parte superior. O processo é muito similar ao que a pinça faz. A pinça, ela delimita, né, superior e inferior. Ela delimita a parte de cima e de baixo. Então, ela cria limites com a ideia de você pintar dentro. Mas você consegue fazer isso com pouquíssima habilidade
Você consegue fazer isso sozinho em casa com um lápis. E aí eu quero criar uma ressalva aqui, eu quero falar uma coisa sobre o lápis. Eu não sou adepta ao lápis, por quê? Porque a cera dele obstrui os seus poros, né? Isso impede que a sua pele respire com saúde. Então, acaba não tendo crescimento saudável dos pelos, não tendo ele na velocidade que deveria. E mais do que isso, né? A gente vai manuseando o lápis, vai esquecendo ele aberto, e aí ele vai perdendo essa cera, essa umidade de dentro dele. E mais, a madeira, ela suga também, porque ela também resseca, então ela suga. E aí a gente tem um lápis o quê? Um lápis seco, que a gente é obrigado a passar várias vezes na sobrancelha, várias, e acaba removendo alguns pelos. Então não é saudável para a sua sobrancelha utilizar lápis todos os dias. Eu dou preferência para sombra, mas eu vim trazer o lápis, por quê? Porque é muito mais fácil de manusear. E aí, depois que você aprender, por exemplo, a manusear no lápis, se você usar sombra também fica maravilhoso. E fica fácil, porque você já aprendeu. Então aí você vem preenchendo a sua sobrancelha. Não esquece de nenhum pontinho, nenhum cantinho. É bom vocês procurarem ter um profissional, porque ele vai ajudar você a criar o desenho que fica bom para o seu rosto. Por quê? Porque uma pessoa, a gente às vezes gosta de um desenho, mas ele não se encaixa para o nosso rosto. E aí quando a gente pega essa sobrancelha e coloca no rosto de uma pessoa que o desenho não é compatível, parece que a gente montou e não fica bom, não fica bonito. Voltei aqui para preencher minha sobrancelha, e aí, para quem tem aquele pouquinho de pelo, sabe, na frente, mas tem pelos ainda, dá para apontar o lápis. Eu vou fazer na minha sobrancelha, mas não vai dar para ver porque eu tenho micro, e aí dá para criar uns risquinhos, sabe, uns fiozinhos. Então você pressiona o lápis aqui na linha inferior, na linha de baixo, e traça para cima no movimento mais circular, sabe? Um movimento mais arredondado, porque se você parar para pensar, quando a sua sobrancelha cresce, ela fica um pouco mais longa, ela não fica com o pelo assim. O pelo vai criando caimento, né? Ele vai deitando por si sozinho. Então, coloca o lápis aqui e vai criando esse movimento. Este movimento. Não na testa, igual eu fiz agora, né? Obviamente. E aí você vai conseguir um resultado de uma sobrancelha preenchida, com sensação de naturalidade, porém com um pouco de simetria. É aquilo que eu falei, se sua sobrancelha está desenhada, você vai conseguir fazer. Agora, né, a ideia da gente desenhar em casa e aí preencher em casa, sem estar com desenho simétrico, fica bem mais difícil. Bom, mas não sai daí, porque antes da gente acabar, ainda tem a sombra, né? Mas antes da gente acabar tudo, eu vou te ensinar a esconder aqueles pelos de quando você está dentro daquele período até chegar à manutenção. Eu vou te ensinar a esconder eles. Mas vamos para a sombra. Então eu vou pegar um pincelzinho chanfrado. De um lado, ele é para sobrancelha, ele é próprio para sobrancelha, esse aqui. Ele é chanfrado, do outro lado ele tem o pincelzinho da sobrancelha. E aí eu vou pegar um marrom escuro e eu vou começar a preencher. Eu gosto da sombra porque ela traz preenchimento, dá pra ver? Então o lápis ele não consegue trazer esse preenchimento. Por mais que você esfregue ele não chega nesse preenchimento não. Então eu vou trazer, vou criando a linha aqui de baixo. Tá vendo que eu apoio o dedo? Esse dedo aqui, ele é para eu sentir a minha mão mais segura, né? Para ela não ficar solta no ar. Porque ela solta, a gente acaba se sentindo mais inseguro do que deveria estar. Porque se tudo der errado, você arranca tudo, faz de novo. E aí vamos para a linha superior. E vamos preencher o meio dela. Bom, preenchemos do meio da sobrancelha para fora até o final dela. E agora, dá para fazer os fios com o pincel? Dá para fazer os fios sim. O que eu sugiro? Que você aposte mais na ponta do que na extensão toda do pincel. Então você encosta lá a ponta e é com ela que nós vamos. Porque se você encostar todo, você vai acabar deixando esse fio mais grosso do que deveria estar.
Então, ó, não dá pra ver na minha perna, são os que eu risquei pra fora, mas dá bastante preenchimento, tá vendo? Deixa bem mais intenso e mais viva essa cor do que o lápis. O lápis, ele é chamado de lápis universal, né? Então, assim, ele não é tão intenso e não é tão claro. Então, ele vai para quase todos os tipos de sobrancelha, quase todos os tons de sobrancelha. E não dá pra gente falar que isso realmente funciona pra gente, né? E aí, vamos ao truque de esconder aqueles fios. Sabe quando você tá dentro daquele período de manutenção, você fez a sua sobrancelha, aplicou rena, mas ela já saiu, você quer intensificar, e aí tá dando 15 dias lá e sua sobrancelha já tá crescida, já precisa arrancar os pelos, já tá na hora de me ver? Então, esse lápis bege eu não aconselho branco, porque a nossa, nem todo mundo é branco como lápis branco, né? Então não fica natural, fica artificial. Eu sempre ilumino abaixo da sobrancelha e não serve só para esconder os pelos, não. Isso aqui serve para levantar o nosso olhar também. Então você pode usar essa técnica de várias formas. Você pode usar ela desde o início da sobrancelha, quanto apenas no arqueado. Então aqui, ó, no arqueado, eu gosto bastante quando a cliente faz a sobrancelha e quando os pelos ainda estão em dia, não estão crescidos. E aí você vem com o dedo, só dando leves batidinhas e arrastadinha e iluminou. Aí você ilumina e dá uma sensação de que essa região é mais alta do que realmente ela é. Mas para quem tá com os pelos crescendo ali rente à sobrancelha, dá para você traçar daqui, ó, do início da sobrancelha até o arqueado inferior, o arqueado de baixo da sua sobrancelha. E aí é só vir com o dedo e bastante paciência e esfumar. A sobrancelha não deve ser muito grossa e muito menos muito fina. Então, uma sobrancelha grossa, assim, acaba limitando a gente, né? Acaba diminuindo esse meu espaço, né? E o espaço da cliente, tudo depende também do tamanho da testa dela. E por isso que eu falo que precisa, sim, de uma análise de um profissional para que ele diga o que vai ficar bom para o seu rosto e o que funciona para você. Mas uma sobrancelha muito espessa, ainda mais com a frente muito espessa, não fica bom, não fica bonito e não fica natural. E aí, essas técnicas, elas vêm e dão, é até para ajudar, e de fato é mesmo. Só que a forma de manusear de pessoa para pessoa é diferente. E aí a gente acaba saindo com aquela sobrancelha mega larga aqui na frente e mais fina em toda a sua extensão. E ela fica uma sobrancelha tipo mastigada, né? Então ela era grossona, de repente, como ficou a segunda sobrancelha da criadora da técnica. Então aqui ficou muito grossa e na extensão já diminuiu. Então funciona? Funciona. Mas fica bom? Nem sempre. Vale a pena apostar sim no seu olhar, vale a pena apostar no conhecimento de uma profissional que vai deixar você mais maravilhosa. Eu espero muito que essas dicas do lápis para iluminar, da sombra, tenham auxiliado você e auxilie você sim. Não se esqueça, dê preferência à sombra. Se você puder, dê preferência à sombra. E eu agradeço vocês e muito obrigada e até a próxima.